Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o William Miranda, do blog aprendaplsql.com. E na aula de hoje eu vou falar sobre os comandos básicos da linguagem PLSQL. Na aula 1 eu já te expliquei as diferenças entre o PLSQL e o SQL. Bom, na última aula eu passei os comandos básicos de SQL e hoje eu vou passar os comandos básicos de PLSQL. Nós vamos começar com um bloco de código anônimo. Tá? Então eu vou mostrar a estrutura para vocês de um bloco de código anônimo. Tá? Basicamente você pode criar um bloco de código anônimo com begin e com end. Tá? Mas quando você tem variáveis, é necessário declará-las. Para isso tem um comando declare, que vem antes do begin. Então, no nosso caso, como vai ter uma variável, nós vamos ter o comando declare, as variáveis, tá? Begin e end. Tá bom? Então, essa é uma estrutura básica de um bloco anônimo. Legal? É bem simples, né, pessoal? Bom, entre o declare, né, dentro do declare que a gente gosta de falar, mas entre o declare e o begin, a gente tem que colocar todas as variáveis. No nosso bloco anônimo, a gente vai se utilizar apenas de uma variável, que se chama VNM funcionário. Tá? Essa variável vai receber uma coluna da tabela employees, tá? Os valores de uma coluna da tabela employees. Uma forma que é considerada uma boa prática dentro do Oracle de se declarar variáveis que vão receber parâmetros de colunas é, ao invés de falar o tipo delas, ou seja, se você utilizar um number, um date ou um varchar, você coloca o tipo dela como sendo, se utilizando do nome da tabela com o nome da coluna. Para isso, você precisa colocar o nome da tabela, no nosso caso employees, ponto first name, tá? Que é o nome da coluna que a gente vai utilizar. Aí aqui a gente vai utilizar o símbolo de porcentagem, type, e após isso a gente coloca ponto e vírgula, tá bom? Com isso, qual é a grande vantagem? Caso seja necessário alguma alteração na tabela employees na coluna first name, tá? Alterando o tipo dela, o tamanho, enfim, a gente não vai precisar voltar em códigos já criados anteriormente e salvos para poder alterá-los, tá? Isso já faz com que o Oracle subentenda que essa variável é desse tipo e pronto. Então, se a coluna for alterada, ela também vai ser alterada, tá legal? Então anota aí que essa é uma ótima prática que vocês devem utilizar, tá legal? E muitas vezes pode até cair em provas que vocês precisam fazer de testes para poder entrar em uma vaga de emprego. Então é muito importante vocês saberem disso. Após o begin, a gente começa todo o código. Então, entre o begin e o end é onde vai acontecer, onde a gente vai aplicar a nossa lógica de programação. Aqui vai ser um código bem simples. Tá? Eu vou selecionar o primeiro nome, tá? E vou jogar ele dentro de uma variável. Como é que eu faço isso? Vocês aprenderam o select na última aula. Hoje, quando a gente está falando de PLSQL, a gente não pode simplesmente fazer um select, ou seja, selecionar um registro simplesmente por selecionar. A gente precisa colocar ele dentro de uma variável ou de várias variáveis. No nosso caso, é só uma coluna, só uma variável. Então, a gente vai colocar select, nome da coluna ou das colunas. Depois disso, a gente vê um comando into, nome da variável, from, nome da tabela, where, nome da coluna, igual a 102. Com isso, a gente cria o que a gente chama de um cursor explícito, ou seja, um cursor visível, que é onde a gente selecionou e joga dentro de uma variável. Algo bem simples mesmo, tranquilo. Após isso, eu decidi criar uma estrutura condicional aqui para vocês, tá? Se utilizando do comando if. O if é um comando que define o se, tá? Ou seja, aqui é onde se aplica a lógica, onde a gente vai ver se acontecer alguma coisa, ele faz isso. Se não, ele faz aquilo, tá? Então, para poder a gente se utilizar do if, a gente coloca o if, nome da variável aqui, tá? A variável que a gente vai comparar ou a constante que a gente vai comparar. O símbolo, tá? Para comparação, nesse caso a gente se utilizou do diferente. Como é uma variável do tipo varchar, eu vou comparar com o valor do tipo varchar, ou seja, lex em caixa alta, lembrando que varchars são case sensitives. Códigos fora, eles não são case sensitives. Se você não sabe o que é case sensitive, é quando o código entende se é a letra maiúscula ou minúscula. Algumas linguagens são case sensitives, ou seja, se eu colocasse aqui um VNM funcionário com letra minúscula, ela não ia entender que seria essa variável.
mas como o Oracle não é case sensitive, ele entenderia, tá bom? Após a comparação ou as comparações, a gente se utiliza do comando then. E após ele, a gente vai colocar o que a gente quer que aconteça. Fazendo o que acontece, se aquela for uma afirmativa verdadeira, a gente pode colocar o else. Ele não é obrigatório, mas se você quiser colocar, ou seja, você vai trabalhar com a negativa, com um não. A gente também coloca todo o código, que é, ou seja, a lógica que a gente quer que faça caso a afirmativa não seja verdadeira, e a gente coloca o comando endif, que é para poder falar para o Oracle que aquele comando, que aquele bloco de decisão acabou, tá bom? Então a gente começa com if, decisão, tá? Then, else, opcional, endif. Bem simples mesmo de se fazer para que vocês saibam fazer um if, né? Uma estrutura lógica, tá bom? Aqui, tá? Vamos primeiro falar sobre esses operadores condicionais. Aqui eu utilizei o diferente, mas além do diferente, eu posso utilizar o maior que, o menor que, o igual, o diferente, que foi o que eu utilizei, o diferente de uma forma diferente, bem engraçado, né? Mas é verdade, a gente pode usar o comando exclamação e igual, que o Oracle vai entender que é um comando diferente, tá? Isso a partir da versão 10G. Aqui a gente também tem o menor igual e o maior igual. Vocês viram que eu coloquei esse comando aqui, que são dois traços, tá bom? Esses dois traços servem para comentar linhas, tá? Ele comenta a linha. Então, é também bem interessante vocês anotarem isso, porque isso é muito utilizado e para caso vocês queiram colocar um comentário antes de alguma lógica que vocês fizeram, colocando o motivo porque você fez aquela lógica, colocando, por exemplo, o número do chamado que te obrigou a fazer aquela lógica, o número do pedido que fizeram para fazer aquela lógica. Então é importante vocês terem os comentários no meio do código, isso também é uma boa prática, tá legal? Aqui na minha estrutura de decisão, vocês viram que eu coloquei o comando dbms_output, tá? O dbms output é uma package interna do Oracle, onde ele tem várias funções e procedures dentro delas. Uma delas é o putline. Então, para você chamar uma procedure no Oracle, uma package, você tem que colocar o nome da package, ponto, putline. Aqui, nesse caso, eu vou colocar, ele aceita comandos de varchar aqui dentro, tá bom? Como o nome da variável é VNM funcionário, e ele é do tipo varchar, você pode colocar aqui dentro sem problema algum. Se ele for do tipo number, ele também consegue converter. O else, eu coloquei uma variável do tipo not ok, do tipo varchar, só que eu coloquei ela na mão, ou seja, eu preciso das aspas aqui, como eu fiz ali em cima, com o lex. Eu vou executar aqui. Então, para executar, eu preciso selecionar todo o meu código, tá bom, do meu bloco anônimo e clicar no botão Execute. Eu executei, e se vocês vierem aqui em cima, nessa aba Output, e clicar nela, vocês vão ver que retornou Lex, em letra minúscula. Como eu falei para vocês, o Oracle não é case sensitive, mas para comparação de valores do tipo varchar, ele é case sensitive. Então, tomem muito cuidado. Se a gente alterasse aqui o código para ficar igual, tá? Ele não ia fazer essa condição, porque aqui eu estou utilizando do comando different. Então, então esses dois são iguais, ele vai cair no else. Vamos ver se isso realmente acontece? Bom, executando aqui, ele retornou um not ok. Legal, né, pessoal? Vocês viram como a mágica acontece por trás de tudo, né? Eu ensinei para vocês os comandos básicos do PLSQL e hoje vocês aprenderam muita coisa. Por exemplo, a estrutura de um bloco anônimo, vocês aprenderam a declarar uma variável, aprenderam como fazer um cursor explícito aqui, aprenderam a fazer um if, tá? Uma estrutura condicional com if, else, o endif, aprenderam os operadores condicionais. Além disso, também aprenderam até algo um pouquinho mais avançado, que é o dbms output e o putline. Na próxima aula, eu vou explicar para vocês um pouco dos diferentes objetos que tem dentro do Oracle, tá? Então eu vou falar sobre os objetos possíveis de serem criados e como eles são utilizados. Espero você na próxima aula e espero que você também tenha gostado dessa. Se você gostou, não deixe de compartilhar. Compartilhe com seus amigos isso, ou deixe um comentário falando o que você achou da aula. Um grande abraço e até a próxima aula!